Muito bem, dando continuidade ao vídeo anterior, ainda sobre o segundo ponto da introdução do comentário do Dr. James Dunn, tá bom? Muito bem, deixa eu aqui sem... agora sim, tá ótimo, muito bem. Ok, vamos lá. Sem entrar em detalhes, podemos simplesmente mencionar as outras evidências que reforçam a conclusão de que o cristianismo em Roma surgiu dentro da comunidade judaica em Roma. Priscila e Áquila nos são apresentados como judeus que tiveram de sair de Roma por causa da expulsão por Cláudio, Atos 18 Deus. Como sua convenção não é relatada em Atos 18, como certamente seria se Paulo estivesse convertido, podemos presumir que eles já eram cristãos quando saíram de Roma. Isto é, cristãos judeus em Roma, crentes no Messias Jesus, mas atuando na comunidade judaica. Veja mais sobre Romanos 16, 3. Além disso, Paulo, ao escrever aos grupos cristãos em Roma, evidentemente pode presumir que o Antigo Testamento, em sua versão grega, era bem conhecido. Acontece que o conhecimento do Antigo Testamento no mundo antigo estava restrito quase totalmente às comunidades judaicas. E oriunda das mesmas, a Septuaginta não era conhecida nos círculos literários greco-romanos. Consequentemente, para poder presumir esse conhecimento das Escrituras, como Paulo faz em Romanos, ele teria de presumir que seus leitores, de modo geral, tinham um vínculo forte com as sinagogas em Roma. Podemos comparar 1 Clemente no mesmo sentido. No último ponto, a observar é que somente mais para o fim do reinado de Nero, 64 d.C., podemos detectar a noção de que os cristãos tinham se tornado uma entidade distinta. Ainda são parte dos judeus. A implicação é que antes desse tempo o movimento não era nem forte, nem distinto o suficiente para ser diferenciado de um grupo maior do qual antes tinha feito parte. O grupo maior, obviamente, seriam os judeus. A inferência recebe apoio de Epiteto, 2:9, 20 e 21, que mais perto do fim do primeiro século depois de Cristo, ainda entende que os cristãos, distinguidos pelo batismo, ainda são parte dos judeus. Em resumo, deve ser considerado altamente provável que as sinagogas em Roma eram a matriz natural para o cristianismo emergente em Roma e que Paulo sabia ou considerava ponto pacífico que a maioria dos ouvintes gentios em Roma tinham sido ou prosélitos ou adoradores de Deus. Os grupos cristãos podem ter surgido e atuado inicialmente no contexto da vida mais abrangente da comunidade judaica, sem causar muitas controvérsias. No entanto, no fim dos anos 40, as afirmações feitas por esses grupos e, presumivelmente, sua atividade evangelística estavam provocando tensões consideráveis, de modo que podemos visualizar uma tendência crescente desses grupos cristãos, com seus números cada vez maiores de gentios batizados, de se organizarem em separado das sinagogas, apesar de ainda não serem claramente distintas delas aos olhos das autoridades. Muito bem. Me perdoe, meus queridos. Um aspecto importante do contexto histórico dos destinatários da carta de Paulo é a situação ambígua e vulnerável da comunidade judaica e também dos que ainda eram identificados com ela. Já observamos a atração que o judaísmo evidentemente exercia
em um círculo social bem amplo em Roma, algo que temos de ter em mente, pois com frequência é negligenciado. Mesmo assim, deparamos-nos com hostilidade considerável em relação aos judeus da literatura greco-romana do período, pelo menos em parte como expressão da profunda desconfiança diante de todas as religiões estrangeiras que encontramos entre os intelectuais romanos e, em parte, sem dúvida, alimentada pelo sucesso dessas religiões em atrair adeptos e convertidos. Assim, por exemplo, Cícero fala dessa superstição bárbara, inimiga de tudo o que é romano. De acordo com Sêneca, os costumes dessa raça maldita conseguiram tanta influência que agora eles são recebidos em todo o mundo. Os derrotados deram as leis aos seus vencedores. Plínio, o Velho, designa os judeus como uma raça notável pelo seu desprezo pelos poderes divinos. Marcial fala da lascívia dos judeus circuncidados. E Tácito, é claro, é bem conhecido por seu antissemitismo mordaz. Para os judeus, tudo o que é para nós é sagrado. Para nós é sagrado, é profano. Eles permitem tudo o que nós detestamos. E muito mais no mesmo sentido. Contra toda hostilidade e má vontade exacerbada, sem dúvida, pela proteção especial de grau, de tratamento preferencial que receberam de governantes anteriores, a comunidade judaica em Roma deve ter se sentido seriamente ameaçada. Essa hostilidade tinha sido manifesta em vários decretos dirigidos contra os judeus. Sabemos de 3 da época de Paulo: a expulsão dos judeus por Tibério, em 19 d.C., a retirada dos direitos de reunião por Cláudio, em 41 d.C., e a expulsão por Cláudio, em 49 d.C. Em todos esses casos, o decreto ou edito tornou-se letra morta com o passar do tempo, e particularmente em decorrência da mudança de governante. Porém, as mudanças e oscilações no exercício do Império Romano bastavam para destacar o perigo constante em que judeus e cristãos se viram nesse período. E 10 anos depois de Paulo escrever esta carta a Roma, os cristãos haveriam de sentir o impacto total e terrível do poder de Nero. Um terceiro fator a ser mencionado é que, em termos de organização, a comunidade judaica em Roma parece ter sido muito fraca. Cada sinagoga parece ter sido contada como uma unidade independente, equivalendo para os propósitos da lei que orientavam os direitos de reunião a um colégio ou clube isolado, diferente da comunidade judaica maior em Alexandria. Não parece ter existido uma organização controladora única que pudesse agir em nome da comunidade judaica como um todo. Nenhum etnarca que representasse seu povo perante as autoridades. Isso naturalmente os deixava em uma posição política mais exposta, pois sem a proteção especial de Júlio César e Augusto lhes tinham concedido, eles estavam sempre vulneráveis a medidas preventivas e proibitivas contra seitas e colégia, mesmo quando não dirigidas diretamente contra eles. Enquanto os cristãos ainda eram identificados com a comunidade judaica ou considerados ramos dela, eles estavam igualmente em posição vulnerável. E da mesma forma, à medida em que se tornavam distintos das sinagogas e eram vistos assim, eles corriam o perigo de serem identificados como mais uma nova seita do Oriente, uma seita professando uma crença religiosa nova e mal intencionada, e de serem tratados de acordo. Agora, estamos em condições de esboçar de modo mais completo
a situação provável dos grupos cristãos em Roma, aos quais Paulo escreveu, baseado no contexto delineado acima e em mais detalhes da própria carta e relacionado com ela. Os cristãos devem ter estado bem estabelecido e sido bastante numerosos em meados da década de 50. Paulo já queria visitá-los há muitos anos. Conferir Romanos 1, 19, 15 e 23. Eles já eram suficientemente fortes ou provocativos em 49 depois de Cristo para dar ocasião aos distúrbios constantes na comunidade judaica, que resultou na expulsão de muitos ou todos judeus. E em 64 eles podiam ser descritos como uma nova seita, uma grande multidão e em grande número de cristãos professos, forçados a fornecer muitas horas de entretenimento pelas mortes variadas que sofreram. O amplo uso desses castigos sugere que poucos cristãos tinham direitos de cidadãos. De Romanos 16, presumindo que foi escrito para Roma, podemos deduzir que uma grande parte dos cristãos em Roma eram escravos ou libertas. Pelo menos 14 dos 24 saudados pessoalmente têm nomes que costumam ser usados para escravos. Uma minoria, talvez de 8 dos 14, pode ter sido muito bem de vida, apesar de tendo em vista que Paulo devia conhecer melhor o que eram bem de vida do que os que nunca tinham saído de Roma. O fato de ele não ser capaz de saudar um número maior pode ser significativo. A proporção relativamente pequena de nomes especificamente romanos nessa lista também chama atenção, tendo em vista que mais da metade de todos os nomes encontrados nas catatumbas judaicas em Roma são latinos. As duas observações sugerem que Paulo conhecia muito poucos cristãos, especificamente de Roma, e também que os cristãos que ele saúda representavam apenas uma parte relativamente pequena da comunidade cristã em geral. O mesmo capítulo de Romanos confirma que os cristãos devem ter se reunido em diversas casas, a igreja na casa de Priscila e Áquila, 16:5, e os dois grupos saudados no versículos 14 e 15, e muito provavelmente os da casa de Aristóbulo e Narciso, conferir o versículo 10 e 11, se encontram como grupos de escravos e libertos nessas casas grandes. Se as deduções acima estão corretas, deve ter havido pelo menos várias outras igrejas em casas que Paulo não conhecia. Os cristãos ainda não eram claramente distinguidos da comunidade judaica maior. Paulo fala sem constrangimento de nosso antepassado Abraão, nosso pai Abraão, e presume um bom conhecimento da lei, e provavelmente por isso estavam na mesma posição ambígua e vulnerável que ele, enquanto tinham alguma posição legal. Podemos presumir que se reuniam como colégio ou sob os auspícios de uma sinagoga. Aqui o fato de Paulo nenhuma vez falar dos cristãos em Roma como uma igreja, a igreja em Roma, pode ser significativo, especialmente por destoar tanto da prática comum de Paulo. Conferir 1 Coríntios 1 e 2, 2 Coríntios 1 e 1. Por um lado, isso confirma que os cristãos em Roma eram muitos numerosos para se reunir em uma só casa, mas também pode indicar que uma reunião mais pública era algo muito arriscado. E por outro lado, isso sugere fortemente que as congregações cristãs nas casas tinham o mesmo tipo de existência fragmentada como a comunidade judaica maior.
Os cristãos funcionavam como diversas igrejas em Roma, mas não eram consideradas uma só entidade, e se não por Paulo, muito menos por outros, sem uma posição política forte e unificada, e menos de 10 anos desde que os judeus tinham sido expulsos de Roma, os leitores de Paulo certamente teriam de ter em mente as realidades políticas em que tinham que viver. Concluímos mais uma leitura, queridos, e aí no próximo vídeo vamos dar continuidade a esta leitura maravilhosa, viu? Contexto da carta do apóstolo Paulo, a introdução sobre a temática, os seus destinatários.